comeu hoje? Está alimentado? Então sobe 30% da sua voz. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar. Tem expectativa naquilo que o Senhor vai fazer hoje, amém? Vira para o seu irmão e fala assim: ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai falar com você hoje. Não o que você acha que você deve ouvir, mas aquilo que Ele quer falar no seu coração. Amém, queridos? Muitas das vezes nós temos não vou dizer um equívoco, mas nós temos uma certa pretensão de querermos ouvir a respeito de algo, mas nem sempre o Senhor fala conosco aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. E aquilo vai trazer para nós um entendimento, um crescimento e uma mudança. E sempre a vontade do Senhor é que tudo que Ele faz é gerado um fruto, é gerado um resultado, algo acontece e o nome dEle é glorificado nas nossas vidas. Amém? Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia. Amém. Agora as vozes começaram a aumentar, aleluia. Abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler alguns versículos, mais talvez do que o habitual, mas em nome de Jesus vai ser bênção. Gálatas capítulo 5, versículo 16, se tiver na projeção também é bênção. Todos encontraram? Quem não encontrou, fala, espera um pouquinho. Então a gente espera um pouquinho então. Gálatas capítulo 5, versículo 16, até o 25. Aí, ó, começou lá. Se você quiser olhar lá para o telão também, vamos olhar lá. A palavra do Senhor diz assim: por isso digo, vivam pelo e de modo nenhum satisfarão os desejos da pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são elas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, a idolatria e feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, o que está escrito ali? Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há. No 24 ele diz: pois os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E no último versículo ele fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia. Feche seus olhos, vou fazer uma rápida oração com você. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa hora. A Tua palavra vai ser ministrada. Pai amado, que os Teus filhos possam receber e ouvir aquilo que o Senhor, Pai amado, quer ministrar no coração de cada um. Pai amado, o Senhor falou no meu coração que o Senhor quer mudar realidades aqui hoje. Que o Senhor quer trazer transformação, que o Senhor quer trazer uma realidade nova de vida, o Senhor quer trazer renovo na vida de alguns, e o Senhor quer, Pai amado, mudar a circunstância pessoal em que outros vivem. Mas em tudo o Senhor quer fazer algo no íntimo e no coração da vida dos Teus filhos. Pai amado, que não seja mais meras palavras humanas, mas o Teu Espírito Santo movendo no nosso meio, falando no nosso coração, e que nós possamos entender qual é a Sua vontade e o Seu entendimento. Em nome de Jesus, todos digam... Aleluia. Amados, no primeiro episódio dessa série, ministrado pelo Léo, ele estava com a incumbência, né, e com o objetivo de apresentar o Espírito Santo, né? E uma das funções, né, e dos momentos que ele ministrou, ele nos apresentou quem foi o Espírito Santo. Quem foi ele na criação, quem foi ele no Velho Testamento e quem foi ele no Novo Testamento. Na criação ele disse que ele tinha uma função como agente. Quem lembra? O agente animador. O pessoal está lembrando, hein? O agente animador. Por quê? Porque aonde Deus falava, o Espírito de Deus se
movia, e as coisas eram feitas a partir de uma criação conjunta entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas também ele continua dizendo que no Velho Testamento ali depois, a ação do Espírito Santo ela era uma ação de capacitação, uma ação capacitadora. Mas com uma diferença, o Espírito Santo de Deus descia, movia, fazia o que tinha que ser feito e ele voltava para o Pai, ele não permanecia. Então a ação do Espírito Santo era algo específico, em obras específicas e em direcionamentos específicos. Em pessoas específicas, lugares específicos, do jeito que você quiser, você pode especificar aí. A boa notícia é que no Velho Testamento e com o sacrifício de Jesus na cruz, ele continuou sendo esse agente capacitador, mas com uma diferença. Ele foi derramado em nós para que nós possamos ser a sua morada. Isso é poderoso e maravilhoso, porque agora a boa notícia é que ele não vem simplesmente de vez em quando, ele está dentro de você. Da mesma forma que isso é uma boa notícia, isso também é algo que nós temos que ter uma certa seriedade. Porque agora as coisas mudam de patamar. Porque em tudo que nós fazemos, o Espírito Santo está presente. Em tudo aquilo que nós andamos, pensamos, o Espírito Santo se faz presente. E aí, ele trouxe esse entendimento, esse derramamento. Foi trabalhada a ideia também que não é só um derramamento do Espírito, mas que agora nós tínhamos o trabalho de dar continuidade no agir e no mover de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo até aqui? No segundo episódio, o pastor falou sobre ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é um imperativo, é uma ordem. Paulo fala, enchei-vos do Espírito. O Senhor constantemente vai nos direcionar a sermos cheios do Espírito. Por quê, queridos? Quando o Senhor derramou o Espírito Santo, Ele não derramou uma porção, 10%, 20%, 50%. Ele derramou por completo a ação poderosa do Espírito Santo. A diferença aqui não é o quanto o Espírito Santo foi derramado, é o quanto eu me permito ser cheio do Espírito Santo. Vocês percebem a diferença? Quando você vai no posto de gasolina e você tem lá o combustível, lá está ao seu bel prazer. Você vai definir o quanto você vai colocar de combustível no seu carro. E eu quero te dizer, é eu e você definimos o quanto nós vamos estar cheios do Espírito Santo. E o primeiro entendimento para que nós possamos ser cheios é uma fome, é um desejo, é uma necessidade de se encher de algo. Mas eu quero acrescentar algo ainda. Para que eu possa ser cheio de alguma coisa, eu tenho que me esvaziar, para que eu possa ser suprido e enchido pelo Espírito Santo. Esvaziar-se de quê? E agora nós vamos trabalhar a ideia hoje do andar no Espírito. Mas muitas das vezes, as nossas preocupações, as nossas aflições, os nossos medos, as circunstâncias do nosso dia a dia têm sucumbido à nossa vida. Isso tem tomado o espaço do Espírito Santo atuar e nos conduzir. E o Senhor quer te ensinar hoje a se esvaziar de si mesmo para que você possa ser cheio e conduzido pelo Espírito Santo. Quem crê nisso? Amém. Então, meu trabalho hoje, nesse episódio de hoje, é nós falarmos sobre o trabalho, do Espírito Santo em nós e nós andarmos no Espírito e mostrar a importância da continuidade do trabalho do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Então, eu preciso, diante de falar sobre caminhar no Espírito, eu preciso apresentar um plano inicial, um plano de fundo para que nós possamos trabalhar com uma ideia. Um entendimento daquilo que o Espírito Santo quer e fez e vai fazer nas nossas vidas. E para falarmos sobre isso, para nós apresentarmos o cenário completo, eu preciso mostrar da onde o ser humano caiu, mostrar da onde foi o desvio, e a partir do momento, entendendo o princípio, fica fácil de nós voltarmos a restituir aquilo que o Senhor quer restituir nas nossas vidas, de um relacionamento pleno de intimidade. Quem está entendendo? Se nós olharmos lá para a criação, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram, o que foi que aconteceu. No princípio, existiu uma atitude de desobediência e de pecado. E o princípio que regeu esse primeiro pecado, que governou nesse primeiro pecado, é o que rege e governa todos os outros. Então, existem 3 princípios que governaram esse primeiro manifestação de pecado, que foi a incredulidade, a independência e a vida natural. Repita comigo: incredulidade, independência e vida natural. Eu vou te explicar para que fique mais fácil, para que você entenda esse entendimento. A incredulidade nos leva a não crer e não confiar plenamente naquilo que Deus diz.
Porque Deus disse para Adão, eu fiz o jardim, fez tudo, a sua função é cultivar e lavrar o jardim. Você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, você pode desfrutar de tudo, mas dessa árvore você não vai comer. Deus estava estabelecendo um princípio que Deus não negocia, o princípio da obediência. Porque nós precisamos estabelecer um relacionamento com o Senhor, onde nós decidimos estar com Ele. E a incredulidade fez com que a serpente chegasse em Eva e falasse, o Senhor não quer que você coma porque você vai ficar parecido com Ele. Deus não quer que você tenha o conhecimento do bem e do mal. E não foi o que Deus disse. Deus havia dito, não come desse fruto porque certamente morrerás. Então a incredulidade faz Deus ser o quê? Como se Ele fosse mentiroso. E a incredulidade entra na porta das nossas vidas ao ponto de nós começarmos a duvidar daquilo que Deus diz e na sua plenitude daquilo que é a verdade da palavra. Isso nos conduz para um outro ponto, outro princípio, que é a vida de independência. Porque Deus havia dito, não come, houve incredulidade. E eles não voltaram para consultar ao Senhor. Senhor, a serpente falou assim, ó, que se eu comer eu não vou morrer não. E aí, o que o Senhor me fala? Eles decidiram viver uma vida de independência e baseado nos seus conceitos, eles foram lá e sentiram, porque a Bíblia fala que Eva olhou para o fruto e a Bíblia fala que o fruto era uma árvore boa e desejável para se comer, e desejável para os olhos. E a independência fez com que ela e o marido comessem. Isso trouxe eles para uma outra dimensão, que é a vida natural. O que eu quero que você entenda e que você perceba é que a ação espiritual do Senhor nas nossas vidas nos faz viver um nível de vida espiritual no sobrenatural. E quando nós decaímos dessa vida para vivermos baseado na incredulidade, na independência, nós saímos do sobrenatural, da dependência dele e vivemos no natural. O que que significa? Nós somos entregues e prisioneiros das nossas vontades e dos nossos desejos. Foi o que aconteceu, ela olhou, desejou e comeu. E quando eu olho e desejo algo que eu quero e é contrário àquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ser entregue a um estilo de vida natural, logo eu vou ser prisioneiro das minhas vontades. Quem está entendendo? Baseado nisso, a Bíblia vai falar, né, que por conta do pecado, a matriz reprodutora foi comprometida. Então logo o pecado passaria a todos os homens e a morte passou a reinar sobre todos. Então o pecado foi proliferado. Eu e você, nós não somos pecadores porque pecamos, nós somos pecadores porque herdamos uma natureza pecaminosa. É diferente. Então nós estávamos com a matriz comprometida. Mas Deus, sabendo de tudo isso, Daniel, Deus já tinha um propósito e um plano. O que Deus fez? Enviou Cristo, que se fez homem, não tinha por que vir, mas ele decidiu obedecer e veio para que eu e você fôssemos resgatados das mãos de Satanás, do poder do pecado, redimidos em Cristo. Agora nós pudéssemos, por causa do sacrifício de Jesus, ser salvos pela graça, confiante naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, nós temos aqui dois parâmetros. O primeiro, cabeça de raça que errou, e o segundo que veio para estabelecer uma nova natureza. Porque o primeiro que veio para estabelecer a primeira natureza foi comprometida. Nós herdamos a natureza do pecado. E o que Deus fez? Enviou Jesus para que agora, por causa do sacrifício de Jesus, e nós cremos nele, eu e você pudéssemos ter a herança ou herdar a nova natureza. E aí ser possível viver uma vida pelo Espírito. Então o Senhor fez isso para que eu e você pudéssemos ser resgatados e vivermos uma vida direcionada no Senhor. Então o novo nascimento, o aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ele não é algo natural, é algo sobrenatural, porque é o Espírito Santo de Deus convencendo o homem do pecado, da justiça e do... Querido, constantemente eu falo isso. Às vezes as pessoas falam, a gente não vê milagres e como via antes e tudo bem. Não quer dizer que não aconteça, ou que tenha da mesma proporção que já teve um dia. Mas, para mim, particularmente, essas coisas também são sobrenaturais e poderosas e são milagrosas. Mas se tem algo que eu vejo milagres todos os santos dias, e nossa igreja está repleta disso, é de almas se convertendo e se rendendo ao Senhor. Querido, não tem como isso não ser sobrenatural, porque um homem natural, ele sozinho, ele não consegue ter consciência de si e do seu pecado.
é um convencimento que vem do Espírito Santo e traz a ele a clareza, o entendimento e a condição que ele vive. E mais, você vai ver no cotidiano da vida da igreja, de homens e mulheres que se comportavam de uma forma, mas porque aceitaram essa direção, o agir do Espírito Santo, hoje são homens cheios e mulheres cheios da presença de Deus. São homens que são usados, mulheres que são usados, e isso só é possível por causa da ação sobrenatural do Senhor na nossa vida. Por isso, toda a vida cristã, ela é marcada pelo sobrenatural, desde a conversão até a condução das nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para viver uma vida acima do natural. É o que significa sobrenatural, é algo que está acima do natural. O Senhor não nos chamou para viver uma vida rasa, uma vida medíocre espiritual. O Senhor nos chamou para viver uma vida de intimidade, de profundidade no Senhor. Mas em contraponto a tudo isso, está as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas preocupações e as nossas angústias. E eu quero te ensinar hoje, em nome de Jesus, a ser guiado pelo Espírito Santo. Em rápidas palavras, de forma objetiva, eu quero fazer com que você entenda isso. E nós precisamos compreender que essa ação sobrenatural, ela envolve todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas, essa ação natural do Senhor quer nos envolver. Inclusive, pelo texto que nós lemos, porque ele deixa bem claro que uma vida no Espírito, ela é antagônica, ou ela é ao contrário de uma vida na carne. Então, uma das provisões que o Senhor estabeleceu para mim e para você, para vivermos no Espírito, é a vitória completa sobre o pecado. Porque a Bíblia fala que no contexto da salvação e da cruz, o Senhor veio para nos libertar da condenação dos nossos pecados. Sim ou não? E o Espírito Santo foi enviado para que fosse possível eu e você sermos libertos do aprisionamento do pecado. E nós sermos conduzidos pelo Senhor em retidão, em alegria, em tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Quem está entendendo? Então, para que eu e você possamos viver uma vida de santidade, intimidade profunda com o Senhor, nós precisamos entender os recursos que Deus nos deu e nos disponibilizou. E esse recurso se chama Espírito Santo, que atua em você e habita em você e quer fazer você ser conduzido por Ele. Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo, ele não habita em você porque ele estava sem lugar para morar e às vezes não tinha lugar para ele ficar, ele decidiu vir lá e morar sem pagar aluguel. Não é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele tem um propósito dentro de você. O propósito do Espírito Santo em nós, e agora eu quero que você entenda, é que desde a criação o Senhor queria restabelecer esse nível de relacionamento e de intimidade, aonde o homem pudesse voltar a obedecer à voz de Deus. E um homem natural, sem a direção do Espírito Santo, impossível ele obedecer à voz de Deus, ele ter um relacionamento com o Senhor, ele ser conduzido e guiado por Deus de forma natural. E uma coisa que nesses últimos meses que eu mais tenho falado, eu mais tenho encontrado, são pessoas que tiveram um coração para o Senhor um dia, tiveram uma experiência no Senhor, mas por algum motivo caiu, se afastou do Senhor e não está mais na presença de Deus. E eu converso constantemente, esses últimos meses foi uma bateria de não sei quantas almas a gente vem falando e pregando o Evangelho, mas quase em todas as questões, em todas as situações, as pessoas têm uma dificuldade. E se eu fosse fazer uma enquete, talvez seria a que mais teria resposta. É que elas se sucumbiram e elas não conseguiram lidar com as vontades carnais e os desejos que estavam sobre ela, e ela não conseguiu direcionar. E aí, quando você vai falar sobre Jesus e o processo que Deus pode fazer na vida dessa pessoa, a primeira resposta que eu ouço, unânime, é: não, deixa eu me consertar que eu vou. Não, deixa eu me ajeitar aqui que eu vou. E eu quero te falar, ninguém consegue vencer a sua natureza com as próprias forças, com o próprio entendimento, com os seus recursos. O Senhor disponibilizou o Espírito Santo para que isso pudesse ser capaz somente pela ação sobrenatural do Senhor. Sabe o que eu estou querendo te dizer, querido? Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração para te dizer? Sabe aqueles momentos de angústia, aqueles momentos de aflição, aqueles momentos de tristeza que você se encontra? O Espírito Santo é o seu consolador.
Ele é o seu ajudador. Sabe aqueles dias que você não sabe qual decisão tomar? O Espírito Santo, ele é a resposta que você precisa. Sabe aquela situação dentro do seu casamento que você não está suportando mais e às vezes fica pesado? O Espírito Santo é o alívio nessas horas. O que eu quero que você entenda é que a condução se dá pelo entendimento do seguinte: eu era pecador, estava morto nos meus delitos, Jesus morreu na cruz, eu recebi o Espírito Santo, agora Ele quer me conduzir para continuar a obra que Ele já começou. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? O derramamento do Espírito Santo é para te capacitar a perceber, e agora você foi limpado. Agora existe uma direção do Senhor te conduzir. Quem aqui tem convicção que a vontade de Deus é melhor do que a sua? Todo mundo tem essa convicção, mas nós não obedecemos à interação do Espírito Santo em nós. Paulo até nos adverte: não instigais o Espírito, não apagueis, em outras versões fala. Por quê? O Espírito Santo vai falando, a gente vai diminuindo a interação, até que ele se cale. E uma das maiores questionamentos que as pessoas chegam em mim perguntam, e falam: eu falo com Deus, mas Ele não me responde, eu quero as atenções, eu estou com tal demanda e tal situação, mas eu não ouço a Deus. Eu vou te falar, querido, você primeiro precisa silenciar as vozes da sua alma, da sua inquietude, do seu egoísmo, das suas percepções pessoais, e você começar a entender que o Senhor quer te governar pela fé. Você precisa tomar uma decisão de acreditar. Chega um momento que a sua concepção pessoal e mental, ela chega até um certo limite, porque nós somos limitados, mas vai exigir um momento que é a fé que você crê em Jesus Cristo, que vai te fazer avançar para o outro lado e você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Então, dito tudo isso, nós precisamos explanar o entendimento que, como eu disse, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Cristo se fez pecado por nós, nos libertou, nós redimidos pelo seu sacrifício, e agora o Espírito Santo veio tornar possível a nossa nova vida em Cristo Jesus. Então, olhando para o texto que nós lemos no verso 16, ele diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas ele continua dizendo: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário a... Então, depois que eu e você decidimos aceitar Jesus e reconhecer Ele como nosso único suficiente Salvador, aconteceu algo. A vida de Deus veio habitar em você. Então, você agora teve acesso a uma nova natureza. Mas a velha morreu? A velha foi embora? Ela desencarnou de você e foi lá para o Brasil, e você está aqui na Irlanda quietinho de boa? Não. E essa é uma dificuldade que eu encontro com pessoas que estão no processo inicial da caminhada cristã. Por isso nós fazemos consolidações, para mostrar para as pessoas qual é a condução do caminho. Por quê? Porque as pessoas têm o erro e engano de achar que agora que aceitou Jesus, essas vontades vão acabar. Mas Paulo está dizendo que a vontade se contrapõe com a vontade do Espírito. Agora, não existe mérito em nós mesmos, mas existe uma decisão nossa, porque existem as duas naturezas. E agora eu e você precisamos direcionar aonde nós vamos nos inclinar, se é para a velha natureza ou se é para a nova natureza. A nova natureza, tudo que ela faz gera vida. A velha natureza, tudo que ela traz gera morte. Queridos, nós estamos num momento crucial enquanto humanidade. Jesus está às portas. Eu tenho convicção e clareza no meu coração que nós estamos realmente nos nossos últimos dias. Quando eu falo dias, pode demorar alguns anos, não tem problema, mas nós realmente estamos chegando no tempo de fim da humanidade, com relação a tudo que a Bíblia nos mostra e nos direciona. Só que a minha preocupação é que para alguns a volta do Senhor é uma alegria, é um êxtase, é um desejo profundo. Para outros é um sentimento de: meu Deus, podia esperar mais um pouquinho. E a nossa preocupação como igreja é fazer com que cada membro, cada filho, cada pessoa entenda que o Espírito Santo está aqui para te preparar, para te amadurecer, para te conduzir, para que o dia que Jesus volte, você não encontre como aqueles teatros que a gente vê, de mãos. Esse não é o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é te conduzir e te guiar. Por quê? Porque existem duas naturezas. Raciocina comigo. Você antes era escravo do pecado, escravo dos seus próprios desejos, você vivia de forma dissoluta, deliberadamente, da forma que você queria e bem entendia.
alguém pregou o evangelho para você, isso fez sentido, isso entrou no seu coração, o Espírito Santo te tocou e algo gerou em você uma mudança, uma transformação. Você agora tem uma nova natureza, o Espírito Santo habita em você, você sente a presença de Deus, a palavra de Deus fala com você, você sente algo falando com você, e agora você acha que Satanás simplesmente vai ficar assim, já perdi, deixa para lá. Querido, ele vai usar todas as armas possíveis para ele tentar te subjugar você, a sua vontade, para que ele possa te aprisionar de alguma forma. E nos aprisionar de alguma forma. E Paulo não está falando para pessoas simplesmente que não conheciam a verdade, mas que conheciam a verdade, estavam se desviando do evangelho, voltando à vida de legalismo, voltando para a lei, mas ele estava falando que as obras da carne são essas, e que se nós não vigiarmos e nós não entendermos que nós fomos chamados para uma nova vida reta, santa e justa no Senhor, nós iremos sucumbir diante das nossas vontades e dos nossos desejos pecaminosos. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? E essa não é a vontade de Deus. E em contraponto a uma vontade, contraponto a outra, eu quero te dizer, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha, ouvir as interações e as direções do Espírito Santo, para que nós possamos ser conduzidos e guiados por Ele. Sabe por quê? Eu lembro quando eu era novo, e me pregaram uma mensagem dessa, pastora Lívia, e eu fiquei com o coração arrebatado. Às vezes eu via textos como de Moisés que brilhava o rosto, eu entrava para dentro do quarto, eu achava que meu rosto ia sair de lá brilhando. De tanto eu achar que buscar o Senhor alguma coisa ia acontecer. Mas na verdade, a obra do Espírito Santo é algo que começa do lado e vai se expandindo para o lado de fora. E o dia que eu comecei a entender que o Espírito Santo me conduzia, ele me direcionava, e ele que queria nos conduzir, eu entendi que a minha vida já não era mais minha e que ele tinha que fazer, e o que ele tinha que fazer, eu só tinha que simplesmente abrir espaço para que o Senhor pudesse fazer. E quando eu entendi isso, as minhas percepções, as minhas convicções, elas foram se desfazendo, e eu comecei a entender que tudo aquilo que Deus tinha era bom, era perfeito e agradável, e eu comecei a responder uma interação do Senhor. Até que um dia, na minha primeira vez, que eu estava orando no meu quarto, o Senhor me deu uma visão e falou assim, vai na casa de fulano, ele está assim, 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 assado, vai lá, coloca as mãos sobre ele e ora sobre ele. Aí eu parei, falei, não, esse negócio não é de mim, não tem condição não. Aí o Senhor falou de novo e tal, e eu relutante, porque até então nunca tinha acontecido isso comigo. E aí eu decidi ir. Cheguei lá, bati na porta dele, era de tarde. Ele olhou assim com cara de espanto para mim, perguntou o que foi. Eu falei, não sei, o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Aí eu já senti que um oi começou a encher de água. Ele é mesmo, amém, que bênção, então entra aqui e tal, não sei o quê. E aí tem horas que o Espírito Santo fala conosco para ir, mas não fala o que é para fazer. Essa é a tônica muito engraçada do Espírito Santo. Aí ele, pois não, eu falei, pois é, estou esperando também. E aí o Senhor começou a ministrar e falar o que ele queria falar com ele. E aí ele falou, eu morava bem perto da casa dele, então tipo assim, eu demorei o quê? 5 minutos no máximo para chegar lá. Ele falou, há exatos 5 minutos eu estava em prantos no banheiro, pedindo para que Deus enviasse alguém para falar comigo a respeito disso que você está falando, porque eu estava desesperado para saber uma resposta, uma direção de Deus na minha vida. E ele estava enfrentando algumas coisas dificultosas com relação à carne dele, aos desejos dele. E o Senhor teve a preocupação de mandar alguém para ouvir e para direcionar alguma palavra para ele. Mas sabe o que eu quero te falar? Foi maravilhoso para mim? Foi uma experiência maravilhosa. Mas o Senhor já estava tentando falar com ele, há dias, só que ele não percebia. Porque muitas das vezes, quando nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com a nossa correria, com as nossas coisas, nós apagamos a voz e a interação do Espírito Santo. E quem faz isso é impossível ser conduzido e caminhar no Espírito. É impossível, queridos. É impossível. E eu quero te falar, do fundo do meu coração, você veio para esse país com objetivos, sonhos e projetos. Se você entender que o Senhor é a sua primazia e Ele tem que ser o centro da sua vida, todos os projetos serão alinhados e ajustados no Senhor. E você vai ser bem sucedido em tudo que você faz. Sabe por quê? Porque tem coisas que você está fazendo que não é a vontade do Senhor. O Senhor vai te redirecionar, te calcular e vai te colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, da maneira certa. Mas enquanto nós somos teimosos, cabeçudos, a gente quer fazer da nossa forma e do nosso jeito. E se tem uma coisa que Deus não abre mão, é abrir mão da sua glória e do entendimento da sua soberania, para que Ele possa fazer você entender que Ele é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e Ele tem que ser conduzido, o conduzidor das nossas vidas.
Nós precisamos ter a convicção e a direção e o entendimento dessa verdade da palavra de Deus. Então Paulo está falando aqui que existe uma luta, mas lá no verso 25, eu vou depois falar a respeito um pouco entre esses meios desses versículos, mas ele fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então ele fala, se eu viver pelo Espírito, eu não vou fazer os desejos da carne, mas depois ele fala lá no final, se eu vivo pelo Espírito, eu também tenho que andar pelo Espírito. Então existe uma diferença entre viver e andar. Se nós formos lá para o texto de Efésios capítulo 2, versículo 4, 5, a palavra do Senhor diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, não precisa ler, pode deixar desse jeito, não precisa abrir lá não, pode deixar esse daí. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando ele fala, se nós vivemos pelo Espírito, ele está apontando para o novo nascimento. Existe uma vida de Deus que foi evoluída e foi colocada dentro de você. Se eu recebi essa vida de Deus, um toque, o agir, o fluir de Deus na minha vida, agora eu tenho que viver correspondente a essa nova vida que me foi dada. Essa interação do Espírito Santo vai me fazer ser conduzido e ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos entender que existe uma direção que vai nos apontar para a glória. E vai chegar um dia em que o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas, o nosso corpo vai ser glorificado, mas até lá é uma responsabilidade minha e sua ser guiado, direcionado, conduzido, crescer, amadurecer no Senhor. E às vezes nós falamos esse tipo de ministrações, a sua cabeça fica longe, fica vaga, mas eu quero te chamar a atenção agora, que o Espírito Santo está te chamando. Sabe aqueles momentos de angústia que te pega? Sabe aqueles momentos de aflição, aqueles momentos que você se olha, dá aquela crise existencial, às vezes você acorda de manhã numa tristeza, você olha, parece que não vê solução de um lado para o outro, o Espírito Santo está te falando, filho, eu sou a resposta e a solução para a sua vida. Eu quero te conduzir e te guiar pelo caminho da vereda dos justos, mas é importante que você pare para ouvir a minha voz, as pessoas que eu coloco no seu caminho, para que você possa ter a convicção, o entendimento que eu te escolhi, eu te chamo é pelo nome. Você não é mais um no meio da multidão, o Senhor te conhece pelo seu nome. O Senhor quer e tem um propósito sobre a sua vida e sobre a minha vida, algo de plenitude, algo completo, um propósito a ser estabelecido. Mas sabe, queridos, eu vou te falar algo. O Senhor falou no meu coração em relação a essa ministração. Tem pessoas que viveu coisas que não deveriam ter vivido. Isso machucou tanto o coração dela. Isso feriu tanto, ela se fechou tanto, cauterizou tanto, que ela fechou o coração para mim. E muitas vezes eu falo, muitas vezes eu mostro, eu oriento, essas pessoas estão como surdas, estão como alguém insensíveis, e essa, infelizmente, é uma das consequências do pecado, porque a pessoa ela se torna insensível à voz e à direção de Deus. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Queridos, não é poucas pessoas que eu conheci durante a caminhada cristã que se feriram por alguma coisa, se passaram por outras situações e fecharam o coração para aquilo que o Senhor tinha para a vida delas. Isso é triste, porque esse não é a vontade de Deus, esse não é o objetivo do Senhor. Mas se nós olharmos para o texto e nós vermos, quando ele fala que uma vontade se opõe à outra, ele fala que, ora, as obras da carne são manifestas, ele fala um monte de obras, um monte de obras que são da carne. E ele quer dizer que todos nós, impotencialmente, temos essa natureza, porque a Bíblia fala que o pecado já foi condenado na nossa... O pecado já foi condenado na nossa... Não tem jeito para ela mais. E ela já foi condenada. Por isso o Senhor vai trocar o nosso corpo, porque a manifestação da glória de Deus é para que eu e você pudéssemos ser libertos da condenação do pecado. Nós pudéssemos ser libertos, da condução do pecado, mas no futuro eu e você vamos ser libertos da presença do pecado, porque o Senhor vai nos dar um corpo glorificado. Mas o que eu quero deixar bem claro no seu coração, no seu entendimento, é que todas essas obras da carne, elas são evidenciadas e elas são verdadeiras. E muitas vezes nós não paramos para olhar, que talvez não é o nosso contexto, mas você vai encontrar pessoas que entenderam, viram a verdade da palavra, mas que ainda tem algum tipo de imoralidade na sua cabeça, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Às vezes são coisas que não é do nosso cotidiano, não é da nossa realidade, mas existem. Existem. Agora eu estava em casa, eu estava vindo para cá e eu não tenho o costume de ficar vendo as coisas na rede social, porque eu gosto de manter
a minha mente bem sã em relação a isso, mas recentemente agora receberam um ataque, uma igreja, né, lá no, acho que em Fortaleza. Eles foram lá, quebraram tudo, colocou um gato em pedaços lá, pegou as pernas, a cabeça, tudo cortado, uma coisa horrorosa, e falou, viva Satã, e não sei o que, tá. Querido, o que o Léo falou é uma verdade, estão chegando os tempos da igreja ser perseguida. Se eu e você, nós não formos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos ter força para suportar os dias ruins que seguirão e que se virão. Nós não teremos força. E a coisa que mais me entristece é quando nós temos a convicção, sabemos que é o Espírito Santo e nós não usamos as armas que Ele disponibilizou para que nós pudéssemos ser cheios e guiados por Ele. Isso faz total diferença, porque muitas vezes nós somos insensíveis, egoístas, nós não queremos abrir mão do nosso conforto, abrir mão das nossas justificativas, e o Senhor quer fazer com que você amadureça, cresça e faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Quem crê nisso em nome de Jesus? E antagônico às obras da carne, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele diz, mas o fruto é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos eles se completam entre si. E se tem uma coisa, queridos, que nós precisamos de forma urgente, em todos os frutos são importantes, mas uma coisa que o Senhor precisa trabalhar em nós, de uma forma assim, urgente mesmo, que eu vejo e é uma necessidade nossa como igreja, uma necessidade nossa como pessoas, é o domínio próprio. Domínio próprio é algo que realmente ele contrapõe muito a realidade do que nós vimos. Porque, eu não sei vocês, mas ultimamente o que eu tenho orado por ansiedade, por estresse, por falta de descanso, por ataque na mente, o que eu tenho orado por pessoas que têm se sucumbido às suas necessidades, às suas vontades, não está escrito no gibi. Mas em todos esses casos, nós precisamos entender que Deus é bom e que Ele tem para nós uma provisão para tudo aquilo que nós sofremos e estamos passando. E eu quero te falar, o domínio próprio é a arma mais utilizada para que nós possamos dizer não para todas essas coisas e começar a deixar o Espírito Santo de Deus fluir dentro de mim, dentro de você. Sabe por quê, querido? Porque a partir do momento que você começa a entender isso, a Bíblia fala que rios de água viva vão fluir de dentro de você. Você vai ser um manancial de referência na vida de outras pessoas. Outras pessoas vão chegar a você e vão começar a beber água limpa, água fresca, porque você decidiu ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Mas sabe aqueles momentos em que você não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, não sabe como se portar? O Espírito Santo quer te ajudar e te conduzir nesses momentos. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser cheios, mas da mesma forma que nós devemos ser cheios, nós devemos andar guiados por esse Espírito, que quer nos direcionar e nos conduzir ao propósito celestial. Amém? Fique de pé. Então o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que já foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra, de acordo com a vontade do Senhor. Então o fruto aqui ele é mencionado dentro do capítulo, onde Paulo faz uma exposição acerca da nossa liberdade em Cristo. Então esse plano de fundo deste capítulo é a luta intensa entre a carne e o Espírito. Por que nós não temos como falar sobre sermos guiados pelo Espírito se nós não falarmos daquilo que contrapõe a vontade do Senhor? Porque nós precisamos entender que na medida que o Senhor quer nos conduzir, nos guiar, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne, a nossa velha natureza quer atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo isso? Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Queria que os líderes já estivessem apostos aí. Se você entendeu, querido, que a vontade do Senhor é melhor do que a sua, e que o agir dele é soberano e melhor do que você possa imaginar, e é a melhor construção que você possa imaginar para a sua vida, você entende que o que vem de Deus é melhor do que aquilo que você pode fazer. E se você entende que em algumas circunstâncias, em algumas situações, você tem tido dificuldades de ouvir a voz do Espírito Santo,
sentir a presença dele. O Espírito Santo falou no meu coração que existem pessoas que sentiam a presença dele, não sente como sentia antes. O Espírito Santo falou no meu coração que tinham pessoas que entravam dentro do seu quarto, fechavam a porta e passavam ali tempos e tempos orando. Hoje, em qualquer momento, em qualquer situação, é um peso para falar de oração, porque às vezes ele até se sente condenado, porque ele não sente mais a presença de Deus como ele sentia antes. Se você entende, querido, que você precisa mais do Espírito Santo sobre a sua vida, e que você precisa ser guiado, e você crê que hoje nós temos um ambiente do enchimento do Espírito Santo, que essa realidade ela vai ser transformada hoje, eu queria que em fé você desse um passo e viesse aqui na frente. Mas só os corajosos que têm coragem de reconhecer que necessitam mais do Espírito Santo e da direção do Senhor na sua vida. Se você entendeu que você precisa ser conduzido, e muitas vezes o seu temperamento te atrapalha, muitas vezes a sua mentalidade te atrapalha, muitas vezes a sua teimosia te atrapalha, muitas vezes um monte de coisas, as suas decisões, as suas dificuldades te atrapalham. Pode chegar aqui para frente aqui, irmãos. Por que eu convido você para vir aqui para frente? Porque muitas vezes essa distância dali, você fica indiferente, você fica ali disperso. E aqui é um lugar, querida, onde eu pego você, coloco você mais para perto. E o agir de Deus vai te tomando, te fluindo. E você não vai ficando com vergonha, você vai deixando o agir de Deus fluir sobre a sua vida. E o mover de Deus sobre você. Então todos aqueles que entendem e que querem o toque, o agir, a ação do Senhor sobre a sua vida. Eu estou perguntando para os que querem, porque eu não vou te infligir, eu não vou te constranger a fazer algo que você não quer. O Espírito Santo é para todos os que querem. Mas existem aqueles que têm a decisão de falar, eu preciso mais do Senhor. Tem decisões, tem atitudes na minha vida que eu preciso mais do agir de Deus. Eu preciso desse fluir, dessa graça. Querido, tem soluções e tem atitudes na sua vida que só vão acontecer quando você aprender a ser dependente do Espírito Santo. É um caminho, é uma construção. E essa oração aqui, querido, é para tirar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tem impedido o mover e o agir de Deus. O louvor vai começar a ministrar, os irmãos vão impor as mãos e vão orar por você agora. Nós estaremos orando. Se você, até o final aqui do momento dessa oração, quiser receber oração, e você quiser vir aqui, eu quero que você seja um corajoso de tomar a decisão de vir aqui e dar um passo adiante para o mover e o agir do Senhor sobre a sua vida. O louvor pode começar a ministrar. A igreja começa a orar, por favor. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. É o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz feito aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz feito aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar.
deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de